professor, olá professora, eu sou Frederico Moreira e neste vídeo vou falar sobre a obra Se Esta Casa Fosse Minha. A experiência dos seus alunos com a leitura deste livro será conhecer toda uma história a partir do ponto de vista de quem a abriga, a casa. Isso mesmo, a casa é a narradora dessa história que fala sobre a passagem do tempo, família e memórias. Mais estimulador ainda é começar a leitura trabalhando o título, relacionando-o à canção popular Se Essa Rua, estimulando os estudantes a cantar e a criar versos para essa melodia. Assim como o título desta obra traz lembranças de uma cantiga popular, a narrativa que o tempo todo traz uma articulação entre o passado e o presente, conduzida pela voz da narradora Casa, pode ser ponto de partida para muitas interações verbais durante e após a leitura. Escrita por João Paulo Hergesel e ilustrada por Carlos Caminha, a obra é uma novela infanto-juvenil cheia de surpresas para os leitores do 4º e 5º anos do ensino fundamental. Sugerimos que você, professor, professora, faça uma breve contextualização sobre os criadores da obra. O intuito é aproximar os alunos do livro Se Esta Casa Fosse Minha. João Paulo Hergesel é um jovem escritor do interior de São Paulo. Professor universitário, ele também se dedica à produção literária, especialmente com títulos infanto-juvenis. Ele é autor de livros com temáticas diversas, sendo premiado por alguns deles. As ilustrações de Se Esta Casa Fosse Minha foram realizadas por Carlos Caminha, ilustrador e designer gráfico da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Suas ilustrações estão presentes em livros para crianças, jovens e adultos. Sugerimos que você motive os estudantes a explorar as ilustrações, convidando-os a observar detalhes como telhado, janelas, portas, jardim, quintal, portões e até as plantas, os quais permitem muitas descobertas e interessantes conhecimentos sobre as especificidades da casa dos anos 1920. Esse dado, o ano da casa, é um excelente detonador para muitas interações verbais e pesquisas. Inclusive, é um bom ponto de partida para trabalhar a importância da preservação do patrimônio material, como as edificações antigas. Outra proposta de trabalho com os alunos é apresentar o gênero literário da obra. Como mencionado no início deste vídeo, Se Esta Casa Fosse Minha é uma novela. Tal gênero é caracterizado por uma narrativa longa, composta com pequenas histórias divididas em capítulos, tendo um elemento que une e ordena o enredo. A narrativa aborda relações familiares e a importância da casa, além das memórias que nossas residências guardam sobre nossas vidas. Para escrever Se Esta Casa Fosse Minha, o autor resgatou algumas memórias da própria infância, quando de fato ficava indagando quem eram os moradores que já haviam passado pela casa em que ele morava na época. Será que os alunos moram na mesma casa desde pequenos ou já se mudaram alguma vez? Faça indagações sobre o tema. Além da trama principal apresentada pela família do menino Eric Felipe, você, professor, poderá motivar os estudantes para a leitura, destacando as outras subtramas que são retratadas para problematizar situações do cotidiano brasileiro. A relação entre aposentadoria e velhice, representada pelo Coronel Camargo, uma discussão entre ética e moral, materializada pela dupla Chuvisco e Chapisco, a noção da biodiversidade geográfica e cultural, mostrada nas cenas dos estudantes que transformam a casa em uma república, assim como os princípios de igualdade, manifestada nas decisões da vovó Érica quando criança. A obra se insere no tema autoconhecimento, sentimentos e emoções, uma vez que o pequeno Eric é conduzido a conhecer fatos que trazem à tona o passado da família. Além disso, durante a narrativa, Eric e seus pais são levados a lidar com o sentimento de perda e de luto.
até mesmo a própria casa, narradora dessa história, demonstra sentimento de rejeição enquanto esperava ser alugada. É uma história que reúne muitos aspectos que despertam o interesse do leitor por estar relacionada ao cotidiano, ao mesmo tempo que provoca o olhar investigativo, pesquisador pela literatura, trabalho imaginário e a construção de valores. É uma obra que pode ser trabalhada de forma satisfatória com alunos do 4º e 5º anos do ensino fundamental, considerando a temática, a narrativa e o projeto editorial. O autor, João Paulo Hergesel, nos conta ainda um pouco mais sobre a ideia dessa história. Confira. Olá, eu sou o João Paulo Hergesel, autor da obra Se Esta Casa Fosse Minha. Já há algum tempo eu venho trabalhando com literatura infanto-juvenil. E a cada nova história, a cada novo livro, eu venho procurando alguma maneira de inovar. Para escrever esse livro Se Esta Casa Fosse Minha, além de algumas inquietações que eu trazia da infância, sobretudo a respeito de uma casa em que realmente morei, que realmente ficava pensando quem eram os antigos moradores dela, eu trouxe um artifício que durante algum tempo ficou me incomodando e querendo que saísse, que é a figura do narrador casa. Então a obra ela é toda contada em primeira pessoa a partir da perspectiva da própria casa. Em outras histórias, em outros livros, eu sempre enfatizei o enredo ou então os personagens, em alguns casos até a ambientação no geral. Mas nesse livro em especial, a ambientação é a própria narradora. A casa em que a história principal e as outras histórias paralelas se passam é a que de fato vai colocar o encargo de contar cada uma dessas aventuras. Então, a minha ideia realmente é que isso seja explorado. Essas diferentes maneiras de se contar uma história. Por que é que sempre o narrador tem que ser um humano? Por que é que uma casa não pode ser uma narradora? Pois bem, espero que vocês se divirtam com a história, que vocês compartilhem alguns das suas inquietações a respeito da casa em que moram e levem isso para a sala de aula com muito carinho e com muito entusiasmo. Obrigado e até mais! Assim como o autor colocou, sugerimos que você, professora, professor, motive a leitura, destacando a narradora casa como recurso para trabalhar sentimentos, percepções e relações entre gerações, entre diferentes culturas, diferentes aspectos sociais e sentimentos que marcam a vida. Esta obra possui um material digital de apoio à prática do professor, no qual você encontrará sugestões de atividades que estão relacionadas às 3 etapas de leitura e às propostas de atividades para o convívio familiar, ou seja, a literacia familiar. Em todas as propostas, apontamos os objetos de conhecimento e as habilidades da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, com os quais elas dialogam, assim como referências aos componentes da PNA, Política Nacional de Alfabetização, que estão relacionados a cada atividade. Em todas as etapas, não deixe de explorar elementos da narrativa de forma a favorecer aos estudantes ampliar suas possibilidades de leitura. Professor, professora, terminamos por aqui com o desejo de que a obra Se Esta Casa Fosse Minha seja uma boa leitura para os alunos e fonte de inspiração, imaginação e aprendizado. Bom trabalho!